Salmo 92, verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e os teus pensamentos que profundo. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então aqui está falando do ambiente onde Deus libera poder e vitória. Não é um ambiente, uma vida sem lutas e adversidades, mas os feitos do Senhor e as obras de Deus vão prevalecer na sua vida, na sua casa e em todas as áreas da sua vida. Ele está celebrando aqui os feitos de Deus. Apesar do ímpio prosperar, apesar do inepto, do estulto desprezar a palavra de Deus, ele fala: Deus, tu está vivo, o Senhor reina e o Senhor manifesta a sua vitória na vida daqueles que te temem. Nós temos que ter a fé de Abacuque. Quem quer ter a fé de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Mas também nós temos que ter a fé fortalecida com as respostas de Deus. Tem períodos de deserto, mas tem períodos de abundância. Para aqueles que buscam, Deus vai manifestar o poder do nome dEle e os feitos poderosos dEle. Quem quer na sua biografia, quem já tem na sua história de vida coisas extraordinárias, maravilhosas que Deus fez através do Espírito e da palavra e das orações que você tem feito na igreja. Quem já pode dizer: eu sou testemunha viva? Repete comigo, fala: eu sou testemunha viva, que Deus opera hoje, através da sua igreja. Ainda que os inimigos se levantem contra mim, eles não prevalecerão, em nome de Jesus. Verso 10 agora, Salmo 92, a partir do verso 10, ele continua declarando aqui: porém tu exaltas o meu poder como boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Tu exaltas o meu poder através da unção, óleo fresco, unção nova, unção fresca. Davi falou: o meu cálice transborda, o cálice da fonte da vida vai transbordar a partir do dia 6 e 7 de setembro. Ela vai se levantar na força de Deus para continuar evangelizando as nações, trazendo libertação aos jovens, às famílias, enraizando as pessoas numa estrutura saudável, segura, que é a igreja do Senhor, a fonte da vida. Que eu e você possamos ter essa expectativa, é a unção. Quando as forças acabam, quando os recursos humanos acabam, quando as expectativas naturais não são agradáveis para nós, mas ainda resta a unção do Senhor. Sansão prevaleceu sem armas,
contra um exército armado. Quem crê que a unção vai te levar a superar situações que quer amarrar sua vida, quer emocional, quer amarrar sua mente, quer amarrar sua vida profissional ou espiritual. Então levanta as suas mãos, fala: Senhor Deus, eu declaro diante da mesa do Senhor, na presença da sua igreja, que o Senhor exaltará sobre nós em Brasília, sobre a minha família, através de uma unção fresca, uma força que vai prevalecer contra os demônios que querem me resistir. Vai prevalecer em nome de Jesus. E você vai declarar como ele declarou: Deus me alegrou com os seus feitos maravilhosos. Deus não apenas nos trouxe até aqui, Ele tem coisas muito maiores para nós a partir desses 30 anos da fonte da vida. Versículo 11: meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Irmãos, quando a gente vê inimigo, a gente assusta, é verdade ou não é? A gente fica preocupado. O exército de Saul, um exército valoroso, um rei que Deus levantou, um exército que Deus levantou, mas eles perderam a visão de Deus. Saul desconectou com Deus, quis fazer as coisas para o seu nome, para a sua glória, e foi perdendo a unção que inicialmente tirou ele lá de trás das bagagens. A palavra diz que Saul era temeroso, estava escondido nas bagagens, mas Deus ungiu ele, ele se tornou rei, ele conquistou batalhas importantes para Israel. Mas à medida que ele foi perdendo a unção, por decisões erradas, escolhas erradas, afastar do propósito de Deus, colocar seus interesses, seu nome acima dos interesses de Deus e do reino de Deus, o que aconteceu? A unção foi saindo, ele foi perdendo a unção para novas conquistas, para novas batalhas, para vencer novos gigantes. Mas aí Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração, um jovem, e Deus preparou Davi lá vencendo o leão e o urso para enfrentar Golias, não na força natural, mas na força do Espírito Santo. O exército de Saul paralisou diante de Golias. Davi, ele se alegrou porque ele falou: hoje você vai cair e toda a nação de Israel verá que o Senhor é Deus. Quem crê que os Golias que querem paralisar você e a sua família vão cair diante da unção que será renovada na sua vida, na sua casa? Então ele fala: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que levantam contra mim. Eu estou lendo atualizado, desculpe, não avisei, Fernanda. Agora vai lá para a NVI, a nova versão internacional. Esse versículo, ela nos faz entender melhor o pensamento do Espírito Santo através do salmista. Por que ele se alegra? Olha o verso 11 na tradução NVI. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ele não viu os inimigos, ele viu os inimigos caindo diante de Deus. Deuteronômio 28, versículo 7. Todo aquele que se levantar contra ti, diante de ti, cairá. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti.
Quem quer declarar isso? Contemplar a derrota dos teus inimigos. Ele fala: os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Meu irmão, o cristão é uma pessoa pacífica, é ou não é? O cristão espiritual é uma pessoa pacífica. Carnal não é. O carnal é triste, né? Quem não quer ser carnal, fala: Deus, tem misericórdia. Me ajuda a mortificar a carne. Levanta as mãos e fala: oh Deus, a carne reivindica tanta coisa. Me ajuda a matar essa carne cruel e ruim. E não adianta, todo mundo herdou essa tendência ruim de Adão depois do pecado. Mas o cristão espiritual é pacífico. Mas os inimigos vêm só por você ser cristão. E hoje está escancarado na sociedade, então não está. Você vê que tem um sistema maligno do anticristo. O apóstolo tem falado isso na Fonte TV, na Fonte FM, sempre do meio-dia a 1h, muitas perguntas ele responde. É um sistema, meu irmão, o mundo jaz no maligno. Nós aqui somos peregrinos. O nosso reino não é deste mundo. Quem entende o que eu estou falando? O nosso reino, ele é eterno. Ele é inabalável. O nosso reino vem desde lá da conversão de Adão, depois passou por Abraão, passou por Moisés, passou por Davi, foi revelado em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Mas a palavra diz que nos últimos dias haverá um sistema que vai revelar o anticristo que se levanta contra Deus. E a gente vê isso. Um sistema tentando tomar a mente dos jovens nas faculdades, tentando usar a cultura, o meio artístico, o meio econômico, contra o cristianismo e os valores cristãos. Está escancarado ou não está? Mas aí vem o Espírito Santo. Eu estou assim, tão feliz com os nossos atletas cristãos. Quem está feliz com os nossos atletas cristãos? Agora vi por último a Rebeca cantando um hino cristão lá, né? Medalha de prata, né? É bonita, não é mesmo? Todo o sistema se organiza para tirar o cristianismo dos grandes eventos, das escolas, das faculdades, da mente, mas as igrejas estão fortes porque a unção do Espírito está na igreja. E as igrejas estão promovendo uma revolução espiritual. O Evangelho está mais forte que nunca. Fala para o seu irmão, o Evangelho está mais forte que nunca. Quem crê nisso? O sistema tenta apagar a chama, tenta destruir a igreja. Irmão, o Império Romano era pior do que como é que chama lá a faixa de Gaza lá? Era pior que Hamas, o Império Romano. Mas mesmo lá sendo queimado no fogo, pendurado na fogueira, entregue aos leões, a igreja sempre superou. E a fonte da vida já foi provada há 30 anos. Comigo ou semigo, ela vai romper. Quem não quer perder? Quem não quer sair debaixo da bênção, da unção, da proteção da igreja? Meu irmão, essa unção que te leva a ver os inimigos e não recuar como exército de Saul, mas ser ousado e valente como Davi. O apóstolo falou, unção da sabedoria, como Deus deu para Daniel no reino de Nabucodonosor. Unção de poder, como Deus deu para Davi, com a pedra derrubar um gigante. Josué destruía as muralhas de Jericó, sem catapultas, sem armas que jogavam pedras, somente com a fé, com um grito de fé. Oh, meu irmão, que eu e você possamos crer que Deus vai nos levantar e vai levantar teus filhos nesta geração
para ser homens e mulheres ousados, em nome de Jesus. A nossa visão não é recuada, a nossa visão é agressiva. Lá em Apocalipse fala, mas antes vamos ler o verso 12. Os justos florescerão como a palmeira. Quem é justo? Aquele que é lavado pelo sangue de Jesus. Porque a palavra diz em Isaías que as obras da nossa justiça diante de Deus, elas são como trapo de imundícia. Entre nós tem um trapinho mais limpo, um trapinho mais sujo, né? Fala para o seu irmão, às vezes é um trapinho mais limpo, o outro foi um trapinho mais sujo, teve experiências piores. Mas diante de Deus, Jesus falou, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós somos justificados pelo sangue, nós estamos no corpo de Cristo, no edifício de Deus, nós estamos na igreja, e na igreja Deus renova a unção que te dá força para vencer o sistema, para vencer as tentações, para passar uma visão ousada de fé para a próxima geração, para viver os feitos maravilhosos de Deus, experimentar. Vocês lembram aquela viúva do profeta, discípulo de Eliseu? Ela e os filhos, ela viúva, os filhos órfãos de pai, e ela chegou no profeta e ela falou, ó, meu marido sempre serviu ao Senhor, e agora os credores vêm e estão cobrando dívidas altíssimas. E não ficou nada, e eles vão levar eu e meus filhos como escravo para pagar essas dívidas. Aí o profeta olhou para ela e falou, você tem certeza que não ficou nada na sua casa? Ela falou, ficou. Me lembra agora, eu até arrepio, uma botija de azeite. Quem quer deixar não apenas cultura, dinheiro, patrimônio, mas quem quer deixar para a próxima geração uma botija de azeite? Levanta a mão. Levanta a mão e fala, Senhor Deus, me ajuda a valorizar o azeite, a unção fresca do Espírito Santo, que é liberada para mim, para a minha família, através da igreja. Deixou uma botija de azeite. Aí o profeta falou, então volta, tranca no seu quarto com os teus filhos, pede muitas vasilhas vazias emprestadas. Acho que as vazias, os boletos e as contas que ela tinha que pagar, né? Pega tudo isso e ora lá. Libera fé no legado espiritual que o teu falecido esposo deixou. Meu irmão, nós passamos, mas a próxima geração vai estar debaixo de uma unção maior que a nossa. Quem crê nisso? O apóstolo tem falado sobre a sinergia das gerações. Os próximos 30 anos da fonte da vida, o azeite vai manifestar feitos poderosos de Deus, em nome de Jesus. E ore e derrama o azeite. Irmão, aquilo curou a família. O diabo estava falando na cara dela, cadê a fidelidade do seu esposo? O diabo estava falando dela, o que adiantou o seu pai ser dedicado, consagrado, servir aí o profeta Eliseu ou Elias, um dos dois, eu confundo os feitos dos dois. O que adiantou? Não é isso que o diabo faz, não é? Ele não esfrega na sua cara quando você tem problemas. Ele não chega e fala, cadê o seu Deus? Quem é que é humano? Quem é que é humano? Você rebate, mas ele joga na sua cara. Cadê o seu Deus? Cadê o poder do seu Deus? E você consagrou, você dedicou, você serviu a igreja. Aí ela viu o azeite multiplicando, ela presenciou o poder do Deus de Elias.
Quem quer presenciar o poder de Deus na sua casa? Ah, as crianças chegaram na escola, você não imagina. Ó, minha mãe pagou todas as dívidas. Ela chegou entre as mulheres, devolveu as vasilhas e falou, ó, porque o profeta falou, paga todas as contas e guarda o resto para viver o resto dos seus dias. Guarda o azeite. Quem vai guardar o azeite? Levanta as mãos e fala, Senhor Deus, me ajuda, ó Pai, a guardar o legado da sua palavra, do seu Espírito, para abençoar a minha família. Aplaude esse Deus maravilhoso. Tu aumentas a minha força. Ela saiu da dificuldade honrada. Ela saiu e levantou a cabeça e falou, cadê você, diabo? Pegajoso, chifrudo, nojento, antipático, enjoado, mentiroso. Meu irmão, quando você está com raiva, gasta os adjetivos ruins, palavrão não, mas os adjetivos, joga para o diabo. Quem vai jogar? Joga, porque ele é tudo isso e muito mais. Joga para ele, fala, seu pegajoso, seu mentiroso, você tentou me humilhar, eu fui lá no profeta, ele me deu uma palavra e Deus me tirou dessa situação de luto e me vestiu de veste de alegria. Alegria ao invés de luto, óleo de alegria. Quem quer óleo de alegria? Fala, quando vejo os meus adversários, não temerei, mas eu declaro, em nome de Jesus, eles cairão diante da unção do Espírito Santo, que está sobre a minha vida, através da igreja. Irmão, a sua proteção, a nossa renovação de unção está na igreja. Preste atenção. Eu já tenho muitos anos de igreja, posso falar isso agora. Em nome de Jesus, na fonte da vida, tenho visto tantos feitos maravilhosos de Deus. Tantos feitos. Nossa igreja em Brasília, hein? Já está com 7. Quem crê que nos próximos 30 anos nós vamos ter um templo da fonte da vida em cada região administrativa de Brasília? No nome de Jesus. Então ele fala, olha, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Você tem que estar plantados na casa do Senhor. Uma árvore plantada, ela está ali e as raízes se fortalecem. As raízes aprofundam. Não tenha medo das suas raízes e da sua família, elas crescerem na aliança com Deus através da igreja. Aí tem gente, não, eu quero ensinar meus filhos a olhar só para Deus. Tá certo, perfeito é só Deus, mas Deus está na igreja. Ah, meus filhos vão ter decepção na igreja, com os colegas, com os irmãos. Quero preparar isso para isso. Prepara não, irmão. O Espírito sabe trabalhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito trabalha. Todos nós estamos amadurecendo. Todos nós precisamos raiz na igreja. De bispo, pastor, presbítero. Título não sustenta, o que sustenta é o Espírito, é a palavra, é a raiz na igreja. Nós vamos amadurecer juntos. Acontece ajustes, acontece, mas a fonte da vida, as primícias, a raiz, a visão, já foi provada há 30 anos, irmão. Quem entende o que eu estou falando? Igreja não é que nem moda, né? A igreja da moda. A moda muda, irmão. Se você ficar mudando de igreja por causa de moda,
você vai rodar 10. E sempre vai ter uma da moda. É verdade ou não é? Tu tem que enraizar, senão os irmãos que estavam ao seu lado, ele vai crescendo, amadurecendo, conquistando, e você só ficou atrás da moda. Quem está amarrado, pode dizer, está amarrado. E todos têm dificuldades. E tem ainda os obreiros fraudulentos, os falsificadores da fé. Fonte da Vida tem 30 anos. Já está em 4 continentes: Europa, África, Estados Unidos, América do Norte, 3 continentes. Em nome de Jesus. Amém? É uma igreja que tem uma raiz provada. Ela não tem dono. O dono dela, o apóstolo fala, é Jesus Cristo. A próxima geração vai dar continuidade a esta visão. Deixa as suas raízes aprofundar. Gera raízes para a sua família desde pequenino. Ensina teus filhos a valorizar a botija de azeite, os cultos, as palavras. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Fica de pé. Mesmo na velhice, darão fruto. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Não se afaste da igreja. Veja a história de Abraão e de Ló, sobrinho de Abraão. Enquanto Ló permaneceu na visão que Deus deu a Abraão, que era a visão da igreja apostólica, Ló prosperou. Depois Ló começou a ter desconforto com Abraão. E ele falou, vamos separar. E ele ainda tentou passar a perna no tio dele. Ele escolheu, na perspectiva humana, o melhor território para morar. O gado que ele tinha. Abraão permaneceu na visão. Com homens e mulheres de Deus, se aliançou com homens de Manre, né? Os carvalhais de Manre. Ló foi perdendo tudo que ele tinha. Foi salvo através do fogo. Quem não quer ser salvo pelo fogo? Quem quer partir se Jesus não voltar numa velhice abençoada que nem Davi? Abraão não, meu irmão, é o pai da fé. Tirou Ló da dificuldade, mas Ló voltou. O que eu vejo em Ló? Sabe o que eu vejo? É o cristão desigrejado. Ou aquele que fica pulando demais. Só oportunista. Quem entende o que eu estou falando? A hora que chega a hora de corrigir, ele pula. Aí começa todo o processo de novo. Se a igreja for séria, vai chegar a hora de corrigir de novo, porque Deus não muda. A palavra de Deus não muda, é verdade, não é? Aí ele faz novos relacionamentos. Se a igreja for séria, a hora de corrigir de novo, ele muda. Meu irmão, minha irmã, mas se a gente tem raiz que nem Abraão, você e a sua descendência será poderosa nesta terra.